Fandoms são capazes de pegar algo assustador e transformar em algo ridículo, como também são capazes de pegar algo infantil e inocente e transformar em algo bizarro e aterrorizante. Esse contraste é muito interessante e engraçado. Muitas obras que são inocentes têm uns fandoms completamente sem noção, enquanto outras obras que são bem problemáticas têm fãs amáveis. É nesse tipo de situação que um protagonista de um jogo de terror vira meme de dancinha, e um pônei colorido vira símbolo de seita. Pensar nisso me fez perceber que daria um ótimo tema de vídeo. Então hoje vamos falar de obras que são diferentes da sua fandom. Vamos começar com a franquia Resident Evil. Ela nasceu para ser a definição de survival horror. A proposta sempre foi clara: claustrofobia, escassez de recursos e um medo constante do que tá na próxima esquina. A franquia carrega temas pesados, como bioterrorismo, conspirações corporativas e a desumanização de pessoas transformadas em armas biológicas, além da trama policial de pessoas tentando sobreviver ao apocalipse. Por outro lado, a fandom gosta de colocar o Leon pra tocar forró no show. Cadê o Leon quando preciso dele? E fazer dancinhas engraçadas com os personagens. Inclusive tem uma dancinha com a movimentação padrão dos personagens. A galera vive criando fics e chips entre os personagens, seja o Leon com as mulheres da série, ou então com o Wesker ou com o Chris. Os jogadores ficam bobinhos com as crianças da série, como a Sherry e a Emily. Por falar nisso, a Capcom tá numa luta pra fazer os jogadores virarem pais. Recentemente teve o Pragmata com a fofa da Diana. 100% dos homens da fandom trocaria a mulher mais bonita do mundo pelo Leon, e os mods são as coisas mais ridículas que você pode imaginar em um jogo. Tem muito edit de personagem biscoitando, e cosplayer biscoitando também, e muitas animações engraçadinhas. Enquanto os jogos têm uma trama séria, 90% da comunidade é composta por memes, chips e coisas fofas. A franquia Fallout é o retrato da desolação. É um mundo que foi varrido por bombas nucleares, onde o que sobrou da humanidade vive em meio ao lixo, a radiação e o desespero. É uma estética suja, cheia de ferrugem, mutantes deformados e dilemas morais pesadíssimos sobre o que sobrou da civilização. Mas por outro lado existe uma parte gigantesca do fandom que decidiu ignorar o apocalipse para jogar The Sims da radiação. É o fenômeno do Fallout Cozy. Enquanto o mundo lá fora tá pegando fogo, esses jogadores gastaram centenas de horas no sistema de construção para criar casas perfeitas, com luzes neon, jardins milimetricamente podados e cozinhas planejadas. Eu particularmente acho isso muito fofo e aconchegante, parecendo aqueles jogos cozy. Eles geralmente usam aquela estética cottage, com muita decoração de natureza. Eu facilmente dormiria assistindo essas imagens com lo-fi de fundo. Em 2020, o mundo apreciou um dos eventos mais aleatórios da cultura pop, o lançamento simultâneo de Doom Eternal e Animal Crossing New Horizons. De um lado você tem um Doom Slayer, um exército de um homem só, que estraçalha demônios com as mãos em um cenário do inferno literal, e do outro lado temos a Isabelle, em uma vila de animais fofos onde a maior preocupação é pagar o aluguel e plantar flores. O que deveria ser uma disputa de vendas, virou a amizade mais improvável da internet. O fandom decidiu que o Slayer e a Isabelle eram melhores amigos inseparáveis. Enquanto o jogo do Doom era puro sangue heavy metal, a comunidade começou a inundar a internet com animações fofas do Slayer, tomando chá em uma xícara minúscula, e a Isabelle carregando uma escopeta pra ajudar o amigo. O contraste aqui é o que faz a magia acontecer. É o cara que vive no horror sendo tratado como um bebezão fofo pelo fandom, e a cachorrinha fofa sendo tratada como uma máquina de guerra. É um exemplo perfeito de como dois públicos completamente opostos podem se unir pra criar algo que não faz o menor sentido, mas que é simplesmente impossível de não amar. A série Souls, Bloodborne e Elden Ring são o ápice da melancolia. São jogos que te jogam em mundos moribundos, onde tudo que resta são ruínas, deuses caídos e a sensação constante de insignificância. A lore trata de temas pesados. É um universo onde a esperança morreu faz tempo. Enquanto isso, tem pessoas que levam essa estética triste como se fosse um conto de fadas, em que você é um guerreiro que tem que resgatar uma princesa. Tem a galera do Fashion Souls, onde não importa se a armadura te protege ou não. O que importa é que você tá estiloso
pessoas enquanto apanha. E quando não é isso, eles colocam um personagem tão feio que tira toda a seriedade de qualquer cutscene. Existem mensagens pelo mapa te trollando, e às vezes com piadas, e os caras invadem seu mapa só pra estragar sua play. Tem até compilado de trollagens na internet, além de compilados de rage. A comunidade ama ver alguém surtando por causa de Souls-like, ainda mais porque alguns jogadores são conhecidos por jogar sem armadura. E além disso tem uns memes de Souls, que geralmente é você lutando contra um boss, só que na vida real. Tipo esse que eu vou colocar agora. Silent Hill também tem uma comunidade bem curiosa. A obra é o puro suco do horror psicológico, uma cidade mergulhada em neblina, cheia de criaturas que representam traumas sexuais, culpa e punição. É um lugar onde você entra para ser torturado mentalmente pela própria consciência. Mas o contraste da internet é engraçado. Uma parte enorme do fandom transforma essa cidade infernal em um lugar acolhedor. Existe uma obsessão pela estética de neblina e das ruas vazias, onde as pessoas dizem que morariam fácil em Silent Hill só pela paz e pelo silêncio. A galera pegou o cenário mais perturbador dos games e transformou em uma vibe lo-fi de descanso. É o ápice de como a internet consegue achar conforto até no meio do seu pior pesadelo. Às vezes o contraste tá na capacidade da comunidade de interpretar a obra do jeito mais errado possível. O maior exemplo disso é Rick and Morty. A série trata de temas bem interessantes como viagem espacial, ciências, astronomia e qualquer assunto intelectual que você pode imaginar. O problema é que tem uma parte dessa comunidade que é o contrário da obra. São pessoas burras. Que se acham superiores só porque assistem ao desenho. É um desenho de humor com algumas piadas inteligentes, mas isso não significa que assistir a ele vai te deixar mais esperto. No fim, é o desenho mais inteligente, só que com a comunidade mais burra, que vivem sendo tóxicas com os outros só por se sentirem superiores. BoJack Horseman segue a mesma linha. É uma série que serve como alerta sobre como um comportamento autodestrutivo pode arruinar uma vida. O problema é que, em vez de enxergarem o protagonista como um exemplo ruim, muitos fãs romantizam a sua melancolia. Eles usam os momentos mais degradantes do personagem para validar a própria toxicidade, tratando o trauma como se fosse uma personalidade descolada, em vez de um problema que precisa ser tratado. Esse fenômeno de interpretar a obra errada atinge os níveis perigosos quando o fã decide idolatrar quem deveria ser o vilão. O exemplo mais atual é The Boys. A série é uma sátira ácida que mostra o Capitão Pátria como um psicopata narcisista, um monstro que representa o que existe de pior. Mas se você entrar no TikTok vai encontrar uma enxurrada de edits Sigma, tratando o cara como um herói injustiçado, ou um exemplo de masculinidade. Eu só quero descer. Isso não é mais uma sugestão. Pula. Ai, meu Deus. O próprio criador da série não aprova a ideia do Homelander ser tratado como herói, mas o fã ignora isso pra se projetar no vilão. E claro que isso não é de hoje. Clube da Luta sofre o mesmo problema há décadas. O filme é uma crítica pesada ao consumismo e ao comportamento destrutivo, mas virou uma bíblia de muita gente que não entendeu nada. Eles idolatram Tyler como se fosse um guru de autoajuda, ignorando que o personagem é literalmente a projeção da mente doente do protagonista. Eles adotaram como estilo de vida justamente o que o filme estava tentando ridicularizar. E saindo do cinema e indo pra música, o contraste do K-pop é quase assustador. Na frente das câmeras tudo é impecável, cores pastéis, coreografias perfeitas e músicas que pregam o amor próprio e a gentileza. Eu posso dizer que é o ápice do family friendly, mas por trás dessa estética de mundo perfeito, existe um dos fandoms mais agressivos da internet. É bizarro ver alguém com foto de perfil de idol fofo fazendo todo tipo de coisa errada, perseguindo ou organizando ataques em massa contra qualquer pessoa que ouse fazer uma crítica mínima ao grupo. É a música sobre espalhar o amor sendo defendida por uma milícia digital, que não conhece a palavra limite. E por falar em música, não dá pra ignorar o fenômeno da Lana Del Rey, especialmente aqui no Brasil. A obra dela é o ápice da melancolia cinematográfica, faixas lentas que evocam amores tóxicos, e o glamour da década dos anos 50. É o tipo de som feito pra se ouvir observando a chuva pela janela, sentindo o peso de um vazio existencial. Mas o contraste surge quando a estética cruza a fronteira. O fã brasileiro médio pegou essa tristeza e transformou em combustível pro caos da internet. É quase irônico. Você tem uma melodia calma e melancólica servindo de trilha sonora para um churrasco animado, ou uma cena descontraída de fundo. A comunidade brasileira transformou a rainha do sadcore em um ícone de descontração, provando que ninguém consegue sustentar a tristeza estética por muito tempo, quando o humor brasileiro entra em cena. E isso é muito zoado. E é isso, jovens. Esse foi o vídeo sobre fandoms que são o oposto da obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.